tudo bem? Eu sou Amanda Leone e hoje o meu grupo, que é composto por mim, Miguel e Caleb, vamos apresentar 3 princípios que estão dentro da física. E o que eu vou explicar é o princípio de Stevin, ou a lei de Stevin, que é nada mais nada menos do que a diferença entre pressões de 2 pontos dentro de um fluido em repouso. A gente deve considerar algumas coisas importantes, que é a densidade constante, a profundidade e a gravidade. E é aí que surge a fórmula da pressão hidrostática, que é a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, que é representada pelo Hzinho. Você vai precisar de 2 garrafas com água, uma mangueira e corante da cor que você quiser. Então aqui eu já tenho as minhas 2 garrafas. Uma delas está sem nada e a outra está com água e corante. Eu ia colocar só água, mas eu queria deixar com uma corzinha para deixar bem em destaque o que vai acontecer. Então você vai ter que fazer 2 furos nas tampas das garrafas, um maior e um menor. O maior está meio deformado, mas não tem problema. O que vai acontecer aqui vai dar certo. Você vai pegar as 2 pontas da sua mangueira e vai colocar nos 2 furinhos maiores, até o final das garrafas. Aqui, por elas estarem conectadas, elas vão ser consideradas como vasos comunicantes. Agora que as 2 garrafas estão conectadas, você vai fazer o seguinte, sabe aquele furinho que eu tinha falado para fazer na garrafa, aquele menorzinho? Você vai colocar o seu dedo em cima, apertando bem para que não haja nenhuma passagem de ar. E você vai apertar a garrafa para que o líquido saia pro outro lado. E vai deixar parado agora. O que podemos ver aqui? O nível do fluido das 2 garrafas se equilibrou. Mas por quê? Temos que considerar que inicialmente a garrafa que estava cheia tinha o volume do fluido e a altura do fluido maior do que a garrafa que estava vazia. Mas como a altura está diretamente relacionada com a pressão, ao darmos um empurrão na água para que ela passasse para o outro lado, a tendência do fluido foi passar do ponto de pressão maior para o ponto de pressão menor, fazendo assim com que elas se igualassem e assim não haverá mais o deslocamento dos fluidos. Então, o que podemos concluir é que agora, nesse estado, a pressão dos 2 fluidos é igual e a altura também é igual, ou seja, as 2 estão equilibradas e em repouso. O que é o princípio de Pascal? Dentro da física, essa lei diz que se aplicarmos uma pressão determinada dentro de um fluido, essa pressão ela vai ser distribuída igualmente pelo recipiente, ou seja, não vai ocorrer nem perda nem ganho de fluido. Essa lei está diretamente relacionada com a pressão. E como nós conseguimos definir o que é a pressão? A pressão ela é a razão entre a força aplicada em uma determinada área e a área que ocorreu a aplicação. Para um fluido estar dentro dos princípios de Pascal, ele deve ser incompressível, ou seja, ele não vai ser comprimido, não pode ser comprimido e não vai ser comprimido. E como a gente pode encontrar esse princípio no nosso dia a dia? Por exemplo, uma seringa. Se nós enchemos ela de, por exemplo, remédio, e nós conectarmos ela com outra seringa, mas agora de tamanho 2 vezes maior, quando a gente passar o fluido para o outro lado e voltar novamente, a pressão que vai voltar para o primeiro recipiente vai ser muito maior do que a primeira pressão. E agora, o que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes, ou mais conhecido como empuxo, ele diz que quando nós temos um corpo aqui, se o peso desse corpo for igual ao empuxo,
exercido pelo fluido, então o objeto ele irá permanecer em equilíbrio. Mas, se o peso do corpo for bem menor que o impulso exercido, o objeto ele irá flutuar sobre o fluido. Tem o fluido aqui, o objeto vai ficar flutuando sobre ele. Mas agora, o que é o empuxo? O empuxo é um nome dado pela força exercida por um fluido em algum determinado objeto. Por exemplo, se eu colocar uma tampinha na água, entendeu? Só que esse empuxo ele é classificado quando o objeto está totalmente mergulhado ou parcialmente dentro do fluido. O empuxo ele sempre apresenta direção vertical e para cima, ou seja, a intenção desse fluido é empurrar o objeto para cima, como se ele quisesse expulsar o objeto de dentro do fluido. Agora, como podemos exemplificar esse princípio dentro do nosso dia a dia, com coisa que nós vemos normalmente? Vamos supor que você vai na piscina, vai nadar e você leva a sua boia azul com glitter, certo? Quando a gente considera a boia com glitter, a gente percebe que a massa que ela tem não é grande, é bem levinha, é bem pequena. Só que quanto menor a massa, maior será o volume. Então, o volume dessa boia será muito, muito grande, fazendo assim com que a boia fique boiando sobre a superfície da água, certo? Mas agora vamos considerar o corpo do ser humano, o quanto nós pesamos. Quando você está fora da boia, o seu peso ele deverá ser igual ao impulso. Só que quando você afunda, ou seja, seu corpo está totalmente embaixo da água, quer dizer que a densidade estava bem maior do que a densidade da água, ou seja, a densidade do seu corpo. Por isso que você conseguiu afundar. Mas agora vamos considerar você estando em cima da boia. Então, o que a gente vai considerar é o peso e volume da boia e o peso e o volume, o seu peso e o seu volume. Como o volume da boia ele é grande e a massa dele é bem pequena, e como a massa do nosso corpo ela é bem maior e o volume é menor, o sistema acaba tendo densidade menor do que a da água. Ou seja, com isso, a boia vai acabar flutuando, boiando sobre a água. É isso. Eu sou Miguel, fiquei com a parte do princípio de Pascal. No princípio de Pascal, eu resolvi fazer o experimento das seringas, que é representando um sistema hidráulico. E o princípio de Pascal, ele diz basicamente que a força aplicada num fluido que está em equilíbrio estático, aqui não está no caso, eu acho, mas era para estar, que está no equilíbrio estático, ele é distribuída uniformemente e sem perdas para todas as partes da parede ali do recipiente que ele está contido, né? Você vai precisar de 2 seringas com água e uma mangueira. Então aqui por exemplo, aqui é o dobro essa área aqui é o dobro dessa, né? E aqui é uma representação, então não tá em... Bom, dá pra saber o que dá pra entender. Então aqui eu aplico a minha força aqui e vai vindo pra cá, e é a mesma pressão, só que é o dobro da área. Então a gente basicamente consegue, com o princípio de Pascal, a gente consegue dobrar a nossa força, né? Dobrar a nossa força. Então, se aqui fosse, sei lá, 5 vezes maior,
Podia ser com essa seringa mesmo, e essa seringa fosse 5 vezes maior, a nossa força seria aumentada em 5 vezes também, né? Porque a pressão é a mesma dos recipientes aqui, né? No caso da seringa. Então, é basicamente isso que diz o princípio de Pascal. O princípio de Esteban é a diferença de pressão de dois pontos diferentes num fluido em repouso. É a mesma coisa que o produto da densidade com a aceleração da gravidade e com a profundidade dos pontos. Então é isso que o princípio de Esteban disse. O princípio de Arquimedes ele diz basicamente que qualquer coisa, qualquer corpo, objeto que esteja dentro de um fluido, seja imerso dentro de um fluido, ele vai sofrer uma força vertical para cima, que no caso é um empuxo, na mesma intensidade do peso do corpo que está dentro do fluido. E é basicamente isso que o princípio de Arquimedes fala. Meu nome é Caleb e eu vou explicar o princípio do Arquimedes. Todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo que está dentro do fluido. A tal força, damos o nome de empuxo. Você vai precisar de um recipiente de vidro, moedas e uma tampa. Então, quando eu deixo esse moeda cair na água, ele afunda. Isso é porque a massa dele é mais alta do que a massa da água que ele está puxando para fora, para puxar o volume da água para fora. Mas, quando eu deixo a moeda cair para fora e dentro da água, o da fora cai primeiro. E isso é porque na água, a água tem pressão puxando para cima. Então, quando eu coloco esse tampa na água, ela flutua, porque a massa do volume da água que ela tem que puxar para fora é gigantesca e ela não consegue puxar para fora, porque a massa dela não é mais alta do que a volume da massa do volume da água que ela tem que puxar para fora. Então, mesmo se eu coloco as moedas na capa, ainda não afunda. Isso é porque a massa ainda não é suficiente para puxar o volume da água para fora. Então, isso é o princípio de Arquimedes, que a água tem pressão puxando para cima e deixa a tampa flutuar. A lei de Pascal diz que se um fluido tem variação de pressão, todo aquele líquido terá variação de pressão. Um exemplo disso seria se a pressão do planeta Terra mudou, a pressão dentro de sua casa também mudaria. O lei de Esteban diz que a diferença entre pressões de dois pontos em um fluido é igual ao produto entre a densidade do fluido. Um exemplo disso é o mar. A pressão do mar aumenta quando você vai mais profundo.